Pessoal, mais uma vez boa noite a todos. Vamos para mais uma aula de Química Inorgânica 2, tá? Agora na unidade 2, que a gente vai trabalhar os compostos de coordenação. Tudo bem? Vocês já tiveram acesso ao material, tanto da aula em PDF, como os slides dessa aula aqui. Então acredito que isso tenha ajudado bastante para você já dar uma adiantada na leitura. Certo? Eu vou adotar a mesma metodologia, eu vou devagar, vocês podem interromper, abrir o microfone, perguntar no chat, eu vou ficar aqui de olho também. O importante é que a gente possa interagir o máximo possível para que o conteúdo fique o mais claro possível. Tá? Bom, então como eu já falei para vocês, o conteúdo de hoje é este, né? Compostos de coordenação, tá? Só colocar aqui a minha canetinha. Então vamos estudar os compostos de coordenação, né? O que é isso, né? O que é que vem a ser isso? Tá? Por que a gente estuda tanto compostos, né, na química? Muitos compostos, e agora nós temos uma classe específica, né? Chamada de compostos de coordenação. Eu já adianto para vocês que nesses compostos, né, nós temos uma ligação mais específica, que é uma ligação coordenativa ou ligação coordenada. Tá? As espécies se coordenam trocando elétrons ou compartilhando elétrons para que formem um composto. E esses compostos eles têm características bem particulares, né, bem peculiares assim, e são assim muito interessantes em todos os pontos de vista, né? Tanto do ponto de vista de macroscópico, de observar, são compostos geralmente coloridos, né? E assim, e do ponto de vista de aplicações, são muitas aplicações. Aplicações na área biomédica, na área de sensores, na área de materiais condutores. Então, assim, na área de catálise, transformação química, é muito amplo, né? Então, é muito interessante a gente poder estudar esses compostos. E por que eles estão aqui dentro da Inorgânica 2? Porque geralmente são compostos formados, né, por elementos. O elemento central, né, do composto de coordenação é um elemento de transição, tá? E nós vamos ver alguns aqui, mais especificamente da série 3D, que é aquela que a gente se preocupa mais, né, em tentar estudar aqui com vocês, tá? Então, o que é que a gente vai ver, né? Esclarecer um pouco, né, de onde surgiu tudo isso, né? E a primeira teoria que vem explicar a formação desses compostos, né, que são diferentes, então, até então não se conhecia, né? Então, a teoria de Alfred Verne, né, ele é o pai da química de coordenação. Aí vamos ver os compostos, né? Para formar um composto de coordenação, nós iniciamos com a formação de um íon chamado íon complexo, né? Então, o íon complexo contrabalanceado com outra carga para deixar eletricamente neutro, aí forma um composto. Nós temos o íon complexo e temos o composto de coordenação, tá? Para formar os compostos de coordenação, nós temos uma espécie chamada de espécie ligante, né? Que vai se ligar a um elemento central. Vamos estudar esses ligantes, a sua classificação e a nomenclatura. Obviamente, a gente não vai ver tudo na nomenclatura, porque é muito amplo, né? Sempre tem algumas particularidades. Então é isso, né? Vamos começar aqui a entender um pouco sobre a teoria de Verne. Alfred Verne foi um precursor, né, do estudo dos compostos de coordenação e dos complexos, né? Tanto que ele ganhou um prêmio Nobel com relação a essa teoria. É muito interessante, né? Verne ele trabalhava com compostos e aí ele foi cristalizando alguns compostos à base de sais, né? E ele viu que esses compostos apresentavam algumas particularidades que eram bem diferentes assim, dos compostos tradicionais, né? Então, já existia na época uma tendência a entender que não eram só compostos orgânicos, que formavam cadeias, né? O tradicional a gente vê, né, em orgânica que o carbono ele forma as cadeias, né, as tradicionais cadeias carbônicas aqui com vários átomos de carbono, né, formam os polímeros e etc. E ele viu que não, isso é possível ter com a primeira ideia, né, de formação
desses compostos é que os compostos inorgânicos também poderiam formar cadeias carbono ou cadeias com elementos que não são de carbono, tá? E depois Verne foi se aprofundando nisso até chegar aqui nos compostos de coordenação, que a gente vai entender um pouquinho, né? A princípio, eu quero que vocês entendam essa a forma de nós representarmos os compostos de coordenação. Essa aqui é a forma tradicional da gente montar um composto de coordenação, tá? É como se fosse um composto do tipo A positivo, A mais, certo? B menos, tá? É um composto de coordenação isso aqui, A mais, B menos, tá? Só que o A mais, nós chamamos ele de íon complexo, que é o que está aqui dentro do colchete, ó. Aqui que está dentro do colchete, isso aqui é um íon complexo, tá? Com essa carga aqui em cima, obviamente, com essa carga. Aí quando você junta o íon complexo com um contra-íon, que é esse aqui, tá? Esses 3 Cl-, 3 cloretos, você forma o conjunto aqui todo, é que é chamado de composto de coordenação, tá? Então é isso, ó. Composto de coordenação tem essa organização estrutural dentro de um colchete, né, com a carga aqui em cima o íon complexo e fora dele um contra-íon, tá? Como é que vamos entender peça por peça desse quebra-cabeça aqui, tá? Então, no complexo nós temos um elemento central aqui, ó, um elemento central, geralmente é um metal ou um íon metálico de um elemento de transição, nesse caso aqui cobalto, ó, o íon cobalto 3+, certo? Então aqui o elemento central, como ele está positivo, ele tem capacidade de receber elétrons. Além de estar positivo, ele tem orbitais D vazios ou incompletos, tá? O cobalto. Então esses orbitais eles conseguem receber elétrons, fazendo assim um papel, por exemplo, de um ácido de Lewis, né? O ácido de Lewis é aquele que tem capacidade de receber elétrons. E aí se tem uma espécie química que gosta de doar elétrons, como por exemplo, ó, a molécula do NH3, que é a amônia. A amônia, o nitrogênio tem par de elétrons e ele pode doar esse par de elétrons para o cobalto aqui que está carente, né? Então é um compartilhamento, né? Então ele doa um par de elétrons, se coordena ao cobalto, né? Por isso que eu digo que a ligação é coordenada ou coordenativa, por isso que são compostos de coordenação, e aí forma essa estrutura aqui, tá? Onde eu tenho o elemento central, os ligantes em volta ao elemento central, compartilhando os seus elétrons, e aqui em cima representamos a carga do complexo, que pode ser positiva ou negativa. O que a gente encontra mais é o positivo, certo? Então o complexo ele é um íon, por isso que nós chamamos complexo ou íon complexo, certo? Beleza? Quando eu venho e neutralizo a carga desse íon com um contra-íon que tem carga oposta, então eu formo um composto de coordenação, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, onde vocês observam que o íon complexo tem carga 3+, então ele tem uma deficiência de 3 elétrons. Logo, ele recebeu 3 cloretos. Cada cloreto tem um elétron aqui para doar. Então, 3 vezes 1, 3. Tá? Então, 3 positivo com 3 negativo forma um composto de coordenação eletricamente neutro. Certo? Então, com relação a essa montagem, eu queria saber de vocês se está tudo ok, se vocês compreenderam. Sim, professor. Ficou claro, mais ou menos aí o que é o composto de coordenação. Ok. Só que, assim, o que eu queria ir um pouquinho mais aí é esse no caso aí do cloreto, aí do cloro, que ele é um tipo uma anticarga, um negócio assim. Explique ele só um pouquinho assim, só brevemente. Lembra do cloreto de sódio? O cloreto de sódio, que é um sal, é isso aqui, né? Ó. É Na+, com Cl-, né?
Então, fazendo um comparativo aqui, Auricélio, o Na- é como se fosse o íon complexo, tá? E o Cl- é como se fosse o contraíon. O Na+, o NaCl não é eletricamente neutro, né? Ele tem as cargas, mas essas cargas estão sendo neutralizadas, um positivo com negativo. É a mesma coisa que acontece aqui no composto de coordenação. Então as cargas se anulam no caso aí, né? Exatamente. É porque tem uma questão parecida com isso aí lá na atividade e ela coloca exatamente esse negócio aí sobre as cargas. Uma questão, não estou lembrado exatamente como é que é ela, mas é praticamente isso aí Tá. que o senhor está falando. Tudo bem. Se vocês tiverem dificuldade nas questões, a gente pode fazer igual na unidade 1, uma aula aqui para revisar, para rever, tá? Tirar dúvidas. Não fica só hoje, não. Tá bom. E professor, nessa estrutura aí, na parte aí do cobalto aí, na minha intuição, não sei, talvez eu tenha entendido errado, mas ele não está tendo as 6 ligações de coordenação? Sim, ele está fazendo 6 ligações coordenadas aqui com o ligante amim, o NH3. Certo? Certo. É isso aí que eu tava em dúvida aqui, porque na hora que a gente estava falando aqui, porque eu li um pedaço e li também alguns outros PDF que eu baixei, aí estava dizendo que cada coordenação é uma ligação entre um ligante e o átomo centralizado, né? No caso aí o de transição. Exatamente. Aí aqui como são 6, então tem 6 coordenações. Até eu vou adiantar um pouco o que eu ia falar mais na frente, né? Tem um termo que a gente usa que é número de coordenação. Então, o número de coordenação é o número de ligações coordenadas que você tem. Nesse caso aqui, o número de coordenação é 6. Você tem 6 ligantes se coordenando ao elemento central. Tá? Tudo bem? Lá na frente eu vou avançar um pouco mais sobre outras coisas que a gente precisa entender aqui em cima, né? Do estudo do composto de coordenação, do complexo. Tá, então vamos mais... Eu medo de ter entendido errado. Não, tá certo. Então vamos adiantar um pouco mais sobre a teoria de Werner, né? O Werner era um químico experimental. Então ele trabalhava com coisas experimentais. E ele observava muito isso, a parte de cristalização de compostos, né? Tradicionalmente ele trabalhava com um tipo mais específico de composto, né? Que era compostos à base de amina, né, de amônia, que é o amim, e cobalto, então aminocobálticos, tá? E o que foi que ele fez? Ele foi variando a quantidade de moléculas de amônia e ele viu que a cor ficava diferente, olha só, tá? Então, com 6 moléculas de amônia nesse composto de cobalto, ele era amarelo. Com 5 moléculas de amônia, ele já tinha uma cor diferente, um roxo, né, púrpura. Só citar aqui. Tá? Então o que acontece, né? Ele viu que existiam características diferentes, principalmente na cor, quando ele variava a quantidade, né, a concentração de amônia disponível para a formação desse composto, que na época ele não chamava ainda de composto de coordenação, depois que ele foi avançando para verificar que era composto de coordenação. Essa foi uma das observações de Werner. Olha, quando eu tenho 6 ou 5, existe alguma característica na formação desse composto, certo? Que a cor fica diferente. Foi a primeira observação, tá? Tanto ele aqui na forma sólida, como ele também na forma de uma solução. Tá, então, como é que a gente vê um composto de coordenação desse tipo, né? Quando você tem aqui, ó, CO, Cl3, 6NH3, né? Isso aqui ele observou que formava um composto diferente de um sal, que era um composto de coordenação. Mas quem era que se coordenava, né, ao elemento central aqui, que nesse caso é o cobalto, né? Quem se coordenava? Depois ele observou que quem se coordenava preferencialmente, que é o cobalto, eram as moléculas neutras da amônia, formando 6 coordenações. Tá? Se vocês contarem aqui, nós temos 6 moléculas de NH3 se ligando ao cobalto, tá? Aí, obviamente, aqui você já formou, né? Já formou o complexo.
Esse complexo, ele tem carga 3+. Aí, o Cl-, ele vai funcionar aqui como contraíon. Se a carga inicialmente era 3+, então você precisa de 3Cl-. Tá? Então, nesse composto de coordenação, ele tem, na verdade, essa estrutura. Cobalto sendo coordenado com 6 amônias, certo? E um contraíon aqui de 3 cloretos, certo? Aí nessa configuração, onde são 6 amônias se coordenando, ele é amarelo. Mas quando ele foi fazer isso só com 5 amônias se coordenando, ó, 5. Observem aqui, ó, que em volta ao elemento central nós só temos 1, 2, 3, 4, 5 amônias. E um dos ligandes é cloreto. Tá? Então a carga desse aqui é só 2+. Logo você precisa de 2Cl- para neutralizar o complexo e formar o composto de coordenação. E esse aqui tinha uma cor diferente. O primeiro é amarelo e o segundo é roxo, púrpura, né? Olha aqui eles, ó. Tá? Beleza? Mas assim, Werner na época ele não estava satisfeito só com a cor. Ele foi um pouquinho mais adiante, né? E pegou esses compostos e fez uma reação química deles com nitrato de prata. Isso aqui é muito interessante, né? A gente usa bastante no laboratório para fazer teste negativo de cloreto. Se você pega a água da torneira, certo? Água da torneira, coloca aqui num tubo de ensaio. Na água nós temos cloreto, né? Cl-, tá? Nós temos cloreto, bastante. Então, quando você goteja nitrato de prata aqui dentro do cloreto, da água com cloreto, ele forma um composto que é esse aqui, ó, cloreto de prata. Ele é um precipitado, né, que turva. Quando você pinga aqui, a água fica turvada. Então, é um indicativo de que tem cloreto lá dentro. Então, Werner pegou essa ideia. Se tiver cloreto livre aqui, ó, como contraíon, então quando eu jogar o nitrato de prata, o nitrato vai reagir com o cloreto e formar cloreto de prata, certo? Agora, se não tiver cloreto, aí não vai formar nada. Aí ele foi fazer. Então eu vou testar, tá? Vou começar. Deixa eu só aceitar aqui a Franciele. Então vamos lá, vamos testar, né? Ele testou o primeiro aqui. O primeiro era aquele composto onde você tinha 6NH3. 6NH3. E ele observou que ao colocar o nitrato de prata, formava 3 AgCl, 3 cloreto de prata. Aí ele disse, se forma 3 cloreto de prata, então esses 3 cloros aqui, eles estão como cloreto na forma de contraíon. Aí ele foi um pouquinho mais adiante. Agora eu vou fazer a reação com o composto que só tem 5 amônias. 1, 2, 3, 4, 5. Se só tem 5 amônias e 3 cloros, ó, 5 amônias e 3 cloros. Mas ele observou que na reação só formava 2 AgCl. Ou seja, só tinha 2 cloretos disponíveis para reagir com o nitrato de prata. Então, só tinham 2 cloretos aqui como contraíon. O outro era um ligante, então ele não reagia. Tá? E ele foi mais adiante ainda, ó. Agora eu vou fazer só com 4 amônias. 4. Ele viu que quando você tem 4 amônias e os 3 cloros, certo? Tudo bem? E aí, só forma um AgCl, quer dizer que só tem um cloreto fora do íon complexo. Tá? E esse cloreto que é um contraíon. Logo, os outros dois estão aqui, ó, sendo coordenados ao elemento central. E ele foi mais adiante ainda, eu não trouxe aqui. Ele fez um só com 3 amônias. Só com 3. Aí eu vou querer que vocês desenhem no caderno de vocês. Com 3 amônias. Só, por exemplo, coloca só essas duas aqui e essa.
Então o outro cloreto vai entrar aqui, ó, Cl-. Não vai ficar nada fora. Então não vai formar nada de AgCl. Aí diz, então agora eu compreendi. Compreendi. Tá? Por que a diferença de cor? Quando você vai variando a quantidade de amônia, certo? O cloreto ele vai funcionar como ligante e não como contraíon. Por isso que você varia a cor. E aí ele fez algumas definições, né, que são os postulados de Werner. Ele chegou a algumas conclusões, né? Essas conclusões, em ciência, a gente chama muito de postulado. Ele postulou, descreveu, fez algumas afirmações. Igual tem os postulados de Kekulé, lá da orgânica, aqui nós temos os postulados de Werner. Tá? É até uma questãozinha lá do exercício, né? Então eles aqui, ó, são 4. Tá? Alguém pode ler para mim? Quem que tem aí disponibilidade de ler para mim? Me ajudar aqui na leitura. Eu vou pegar um para cada pessoa. Quem é o primeiro voluntário para ler aqui o primeiro postulado de Werner? Quem é? Quem pode me ajudar? É só ler mesmo. Depois eu explico. Só ler mesmo. Pedro Lucas não entendeu. Já volto lá, Pedro. Kátia, não tive um bom Só leitura, professor? É só leitura. Do primeiro, né? Do primeiro. Os átomos dispõem, nos complexos, de 2 tipos de valência, principal e auxiliar. A valência auxiliar se manifesta na esfera interna, ou de coordenação, e a principal na esfera externa, ou de ionização. Perfeito, perfeito. Depois a gente vai observar isso aqui no próprio composto de coordenação, no próprio complexo, tá? Tá certo? Que ele diz o seguinte, ó. Os átomos dispõem nos complexos, né, que a gente acabou de ver, de 2 tipos de valência. Tá? Quando fala em valência, a gente já pensa em carga, né? Então, vamos entender como 2 tipos de carga. Uma principal e uma auxiliar. A auxiliar, certo? Está na esfera interna ou de coordenação. É o que está lá dentro. Está dentro do colchete. Tá? E a principal está na externa ou de ionização. É o contraíon que está aqui fora. Tá? Então a gente tem uma valência aqui em cima, geralmente positiva, e uma aqui fora. Tá? Então a valência interna ou de coordenação é o número de coordenação, é a quantidade de ligantes que tem. E a valência externa ou de ionização é a carga aqui do contraíon. Certo? Beleza? Vou aceitar aqui, Damião. Tá. O segundo postulado, quem pode ler para mim? Boa noite, professor. Boa noite. Sou a Tânia. Oi, Tânia. A valência auxiliar tem caráter direcional. Tá. Então, os elementos que estão lá na valência auxiliar ou de coordenação, eles são direcionais para o elemento central. Tá? É como se eles estivessem coordenados ali dentro de uma geometria que direciona a ligação para o elemento central. Certo? O terceiro postulado. Vou ler aqui, professor, porque eu falo muito, eu tenho que pelo menos participar lendo, né? Vamos lá, Lucélio. A valência principal pode ser convertida em auxiliar e vice-versa. Perfeito. Então, a principal é a que fica aqui fora, ó. Certo? E ela pode vir aqui para dentro. A gente viu os casos aqui. Ó, um caso inverso. Aqui, ó. Ó, a principal nesse aqui é o Cl-, né?
que é a de ionização. Nesse segundo aqui, ele já veio aqui para dentro, como sendo auxiliar de coordenação, tá? E pode ser o contrário também. Pode sair daqui de dentro da coordenação para fora. Tudo bem? Isso tudo depende da alteração que a pessoa fizer nas moléculas, né, professor? Isso, depende do procedimento que você faz para alterar a estrutura do complexo ou do composto de coordenação. Tá? Werner estava fazendo o seguinte, ó, ele estava tentando trazer o da valência principal ou de ionização para dentro do complexo, né, para valência auxiliar ou de coordenação. Foi o que ele fez progressivamente, né, para chegar à conclusão dos experimentos que ele estava fazendo, de cristalização desses compostos. Por isso que ele postulou isso aqui. Ele observou e depois ele postulou. Tá? E o quarto postulado aqui, quem me ajuda? Daiane. Oi. Pronto. É bom que já... Oi, João, vai em frente, João. João Mendes de Dom Pedro. Quando um íon negativo estiver situado na esfera interna, ele atende à valência auxiliar. Quando estiver na esfera externa, atende à valência principal. Ó, quando o íon estiver situado na esfera interna ou de coordenação, é a valência auxiliar, que é o número de coordenação, é o que está aqui dentro. Tá? O que está aqui dentro. Quando ele estiver na esfera externa, aqui fora, ele atende a valência principal ou de ionização, certo? Então é isso, tá bem claro aí para vocês, tá? Pediram para eu repetir um pouco, foi isso aqui, foi acho que foi a Kátia. Deixa eu só voltar aqui, colocando aqui no chat, Kátia e o Pedro, né? Que não entendeu direitinho. Foi isso aqui? Vocês podem me confirmar? Pedro ou Kátia? Se foi esse aqui que não entenderam direito, de repetir. O início, né? O início desse slide, Pedro? Tá, então vamos lá. Werner começou a trabalhar com alguns compostos, né? E ele verificou que existiam algumas características que ainda não eram compreendidas, né? E ele tinha que fazer um roteiro experimental para chegar às suas conclusões. A do outro aqui, esse aqui. Oi, Cristiane. Esse aqui, Cristiane, que fala das bases empíricas da teoria de Werner? O início? Lá no início? Eles estão falando até o início aí, professor. Nossa. Aqui? Esse aqui. Então esse aqui. Tá, esse aqui é esse aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, Cristiano, eu vou colocar aqui por número de slides e você diz qual que você está sem entender. Ó, o 3, o 4, o 5 ou o 6. O 3, ótimo. Ei, professor, Oi. eu não entendi também esse começo, porque esse slide mesmo. Porque eu tinha entrado na aula, só que a internet estava dando interferência. Se eu puder explicar mesmo essa parte para mim entender. Tá bom. Então, o que é que... nos compostos de coordenação, nós temos uma montagem dele, tá? Como é que a gente monta? Quais são as peças de montar um composto de coordenação? Então, eu trago aqui uma montagem da estrutura. Isso aqui a gente chama de fórmula estrutural do composto, certo?
Aí o composto ele tem uma parte, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá? Que tem esse colchete, tem essa carga aqui em cima, é chamado de íon complexo. Tá? E aí aqui fora, esse 3Cl- é chamado de contra-íon. Tá aqui o nome dele, contra-íon. Certo? Bom, no íon complexo nós temos algumas partes. Parte 1, essa parte aqui, ó, esse CO é o elemento químico cobalto. Nós chamamos ele de elemento central ou elemento aceptor de elétrons. O elemento central geralmente é um elemento de transição, tá? E geralmente ele tem capacidade de receber elétrons. Ou seja, ele é um ácido de íons, certo? Em volta desse elemento central, nós temos os ligantes. Nesse caso, os ligantes são NH3, amônia. Tá? Então, a amônia, ela cede seus elétrons livres, os pares de elétrons que ela tem aqui disponíveis, ela cede para o cobalto, que está carente de elétrons, formando o complexo. Essa ligação entre a amônia e o cobalto a gente chama de ligação coordenada ou coordenativa. Tá? Só isso. Elemento central, ligantes, contra-íon. Ok? Então esse é o formato da estrutura de um composto de coordenação. Aí eu vou repetir mais uma vez aqui para a gente consolidar a nossa ideia, né, da teoria de Verne. Olha só, como é que se compõe, né, os compostos de coordenação? Quais são as espécies químicas, né, que a gente pode encontrar nos compostos de coordenação? São essas duas, ó. O átomo central e os grupos periféricos, que são os ligantes. Como identificar a carga do elemento central? A gente vai ver isso mais na frente um pouco, viu, Amanda? Então, o elemento central e os grupos periféricos. O elemento central geralmente é um ácido de Lewis, é aquele que tem capacidade de receber elétrons. E o grupo periférico, que são os ligantes, são bases de Lewis, que tem capacidade de doar elétrons. Se o ácido recebe, a base doa. Tá? Então, ácido recebe, base doa. Tá? Tudo bem? Então aqui, ó, é muito parecido com uma reação de neutralização, né? Você tem aqui o elemento central, que é um ácido, e você tem aqui o ligante ou grupo periférico, que é uma base. Eles se juntam formando, né, essa estrutura aqui que nós chamamos de íon complexo, que tem o elemento central, nesse caso é cobalto, e os ligantes em volta, que é a amônia. E aqui nós temos a carga. Essa carga, vou começar a falar de carga, viu, Amanda? Essa carga aqui fora é a carga do complexo. Anotem aí, carga do complexo. Tá? Não, o ácido não é neutro. Aqui ele recebe elétrons. Certo? Então, isso aqui é a carga do complexo. Atentem a isso. Depois a gente vai calcular a carga do elemento central, que pode ser a mesma do complexo ou não. Mais na frente eu vou trabalhar isso com vocês. Certo?